E quem está aqui conosco para dar o seu bom dia também nesta semana é a doutora Carolina Marrone. Carol, um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tony, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Podemos notar que vai dar um dia bonito hoje aqui na nossa cidade, né, Carol? Vai, um dia claro, né? Céu limpinho. Céu limpinho e, infelizmente, ar seco, né? Temperatura alta, umidade relativa do ar baixa, então, portanto, aquela garrafinha de água para hidratando durante o dia, Com né? Com certeza. Eu fico torcendo para uma chuvinha para molhar meu jardim, mas tá difícil, viu? Carol, mês de maio, mês muito importante para a sociedade, que é o mês onde nós temos o Maio Laranja, que foca muito no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E você não vai deixar passar em branco esse tema para debater aqui com os nossos ouvintes, né? Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, né, de crianças e adolescentes. A gente entende que é um dia formal para falar sobre isso, mas é uma oportunidade, como você falou, da gente utilizar o mês todo para colocar em evidência algo que é muito importante e que a gente muitas vezes varre para debaixo do tapete, seja por vergonha, por uma questão de tabu, né? Então... E a gente fala que é muito importante porque não é só para uma pessoa que a gente debate esse tema, porque muitas vezes famílias acabam escondendo toda essa situação. Então quem está próximo, vizinho, aquele coleguinha de escola, professor, inspetor de aluno, a sociedade em si tem que ficar atentos para poder ajudar aquela criança ou aquele adolescente que está sofrendo de um abuso, né? Com certeza. E a gente tem que ficar mais atento para aquelas crianças que por algum motivo têm um atraso no desenvolvimento ou têm um neurodesenvolvimento atípico, porque essas crianças e adolescentes, eles têm uma maior dificuldade de relatar o que está acontecendo e de compreender quando a gente faz orientações muito complexas. Então, quando a gente for trabalhar com esse público, e a gente precisa entender que esse público também precisa ser orientado, a orientação ela tem que ser mais concreta, mais direta, né? E a gente não pode ter medo e achar que não vai acontecer, porque pelo contrário, são essas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis e estão mais expostas a essa situação. Né? Então, como eu trabalho muito com crianças com neurodesenvolvimento atípico ou com atraso no neurodesenvolvimento, eu achei importante a gente frisar isso. Mas eu não estou aqui para falar apenas dessas crianças, eu estou aqui para falar das crianças de um modo geral. Você trouxe uma informação muito importante, que eu acho que é um dos mitos que a gente tem, que é a ideia, que é assim, todo mundo tem que estar envolvido, né? Eu acho que o mito né, cada um cuida da sua casa. Esse é o mito. É igual aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Exatamente, é isso, né? E na realidade, quem está acompanhando, é responsabilidade de quem está ali e está acompanhando, fazer essa denúncia. E muitas vezes essa violência ela acontece dentro do ambiente familiar. E esse é outro mito, né? A gente foca tanto no externo, em quem tá fora, no risco de acontecer algo dentro do ambiente escolar ou na rua, mesmo na internet, e esquece que em casa a gente tem grandes chances disso acontecer, né? Então, assim, só pra gente não esquecer, 1 a cada 5 meninas, né, e adolescentes mulheres, passam por abuso ao longo da vida, no mundo. E 1 a cada 13 meninos. No Brasil, são 3 crianças por hora vítimas de violência sexual. Né? E quando já que a gente está falando em mito, né? Quando a gente pensa em violência sexual, a gente pensa logo na conjunção carnal, que seria o estupro, né? Que a gente conhecia como estupro. Mas nem sempre a gente precisa chegar nesse ponto. Tem a questão do exibicionismo, que é a pessoa se mostrar. Tem o voyeurismo, né, que é você ver a pessoa fazendo alguma coisa.
Tem a questão psicológica, que muitas vezes essas crianças são expostas a conteúdos libidinosos na internet, por exemplo. Né? Então, assim, eu não preciso do toque físico para que eu seja exposto a uma violência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, assim, falar de forma bem enfática. Né? Então, eu não preciso ter conjunção carnal para caracterizar um abuso, uma violência. Né? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, é uma fotografia que é tirada, é algo que é dito e que é construído, né? Outra coisa, nem sempre é ruim, nem sempre vai ser algo, a gente imagina algo que vai causar dor, que vai causar sofrimento, e nem sempre é assim. Às vezes, vem travestido de afeto, né? Então, a criança entende aquilo como afeto porque não está construído para essa criança se aquilo é bom ou mal. Né? E aí a forma como o abusador conduz leva a criança a entender que aquilo é algo positivo. Normal. E se eu não tenho uma relação de confiança, e se eu não expliquei para essa criança sobre intimidade, sobre os limites em relação ao próprio corpo, fica muito mais difícil. Né? E se a gente pensar, eu falei que acontece muito mais com pessoas próximas. E se a gente pensar que a gente educa as crianças para respeitarem os mais velhos, né, para respeitar figuras de autoridade, se essa figura de autoridade está me pedindo algo, fica tão difícil questionar e colocar limite, né? Então, é preciso entender e trabalhar assim, sim, eu tenho que respeitar as figuras de autoridade, isso é importante, né? Mas a partir do momento que está sendo pedido ou feito algo que me faz mal, ou que foi pedido segredo, né? Eu preciso ligar um sinalzinho de alerta. E aí, criar com essa criança esse vínculo de confiança, em que eu escuto, sem fazer perguntas com juízo de valor, sem induzir, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão desesperadas que elas começam a fazer perguntas que induz a criança a respostas que não são reais. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado, né? E aí eu pergunto, verdade? E o que aconteceu? Como é que você se sentiu? Onde foi? Mostra pra mim, aqui na minha mão, mostra na minha mão como foi. Né? Então, sem colocar, mas ele mexeu em tal parte, ou ela, né? A gente fala ele, mas pode ser uma mulher também. A gente tem costume, isso é outra questão. Uhum. A gente sempre acha que é um homem, não necessariamente, né? E a gente tem que lembrar que adolescente também sofre esse tipo de violência. A gente geralmente olha para o adolescente como se o adolescente já tivesse condições de se libertar completamente disso, entender o que é certo, o que é errado, né? Como se ele conseguisse fugir de algumas coisas e ter um juízo crítico suficiente para sair de algumas situações. Eu vi um documentário sobre o Saul, acho que é Saul Klein, que era da Casas Bahia. Saul e Samuel Klein, eu acho que é esse o nome. E é pai e filho. E eles têm um histórico de abuso de adolescentes, né? E eles tinham toda uma estrutura para fazer isso e tal. E eram meninas mais velhas, com idade por volta de 17 anos. E quando você escuta o relato dessas meninas, fica muito claro que a construção daquele contexto dificulta o julgamento delas, né? E uma delas fala assim pra mim, gente, eu tinha 17 anos, tinham pessoas ali 20, 30 anos mais velhas do que eu, e me falando que não, é assim mesmo, vai, faz. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é porque é mais velho que não vai acontecer, pode acontecer também, né? E aí, e se acontecer? Eu tenho que acolher, eu tenho que levar essa pessoa para tomar as medidas cabíveis, né? E eu não posso mentir, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba mentindo e dizendo para as crianças ou para os adolescentes, não, tá tudo bem, vai ficar tudo como está, né? Então, não, a gente vai resolver, né? O que precisar ser feito a gente vai fazer, a gente vai seguir as orientações dos profissionais. E devagarzinho a gente vai construindo isso com a criança, né? Não vou ser alarmista, mas também não vou florear, não vou romantizar a situação. Não vou
botar pano pra dar aquela abafada, né? Exatamente, não vou fazer isso, né? Então, só pra gente lembrar de algumas coisas, de alguns sinais importantes, né? Alterações de comportamento, então, alterações de humor, crianças que eram muito extrovertidas e ficaram introvertidas, ou o inverso. Crianças que apresentam comportamentos agressivos do nada, né? Então, de forma repentina, uma ligação muito grande com um adulto. Então, essa pessoa é muito vinculada a esse adulto, e esse adulto, ele traz mimos, faz muito carinho, você é minha predileta. Então, assim, calma, não é pra já sair acusando as pessoas, mas é pra gente olhar com mais atenção para aquela situação. Pode ser uma relação de afeto, mas pode também ser uma relação de sedução daquela criança. E a criança, ela não tem essa capacidade de discernimento, né, para entender que aquilo ali pode não ser bom. Questão de segredos. Então, crianças que contam muitos segredos. Não contam segredos, né? E aí a gente explicar para a criança que o segredo, ele é algo que, se eu não posso contar para o pai, eu posso ter segredos, mas não com o pai e com a mãe, ou não com alguém de confiança. Se eu não posso contar para as pessoas que eu confio, aquilo provavelmente não é bom para mim. Acho que isso é uma coisa bem importante para a gente fazer. Deixa eu só olhar mais algumas coisas que eu preciso falar. As mudanças de hábito, então, alterações alimentares, de sono, na forma de se vestir. Na questão quando a criança ou adolescente chega próximo a alguma pessoa e ela acaba mudando o comportamento, tendo medo, não querendo chegar próximo daquela pessoa, também é um sinal. Também é um sinal. É um sinal, e é um sinal importante, né? Então, prestar atenção na reação da criança frente às outras pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Doenças do nada, né? Assim, então, enfermidades como... e que não tem causa, né? Então, que a gente não consegue ver uma causa aparente ali. Diagnosticar, né? Exatamente. Então, de repente, doenças de pele, dores de garganta, dor de cabeça, né? Que são muito comuns. O rendimento escolar, muitas vezes a gente percebe que o rendimento escolar baixa por uma dificuldade de concentração, né? Então, acho que esses são os pontos importantes para a gente estar observando. Mas alterações comportamentais, de uma forma geral, estão associadas a isso. Então, para a gente denunciar, Disque 100, ouvidoria, tem um site que é ouvidoria.mdh.gov.br, depois, se vocês quiserem colocar na descrição. E tem um aplicativo de Direitos Humanos Brasil. Tem alguns sites que são interessantes, que tem cartilhas. Então, tem o Child Brasil, que tem materiais que você consegue baixar, inclusive sobre segurança na internet, que é bem legal. E a gente também tem o childhood.org.br, que tem uma série chamada Que Abuso é Esse? Então, tem vários videozinhos falando sobre isso de uma maneira bem lúdica, para a gente conseguir ter uma boa compreensão, tá? Eu acho que, de uma forma geral, era isso que eu precisava falar. Eu acho que o mais importante, né, Carol? Qualquer situação aí que você esteja vivenciando, denuncie, né? Denuncie. E, olha, foi bom você ter falado isso. E acolha a criança. É muito difícil a criança não estar falando a verdade. Tá com dúvida, acolhe, tira daquela situação que pode representar uma situação de risco, e a partir daí vai ser feita uma investigação, né? Então, assim, primeira coisa, não duvida dessa criança, acolhe, confia no que essa criança tá dizendo. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente coloca em dúvida, e às vezes chega pra gente na clínica, né? Doutora, ela me contou isso, tem como ver se é verdade? Né? E a primeira coisa que eu falo, independente de ser verdade ou não, vamos afastar da situação que ela está relatando, né? E faz o acolhimento, né? E faz o acolhimento, exatamente. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e trazer, né, informações importantes, principalmente nesse mês aí que a gente traz o Maio Laranja para tentar levar mais conhecimentos com o tema o abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu que agradeço, gente.